Todos os irmãos conhecem a palavra de Deus e o propósito de Deus para a instituição chamada igreja. Jesus, quando estava para padecer e ser assunto ao céu, ele conversando com os discípulos, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dando uma referência de que ele iria levantar para poder tomar frente e dar um start na igreja que ele estava construindo. Porém, nós sabíamos que o diabo, ouvindo Jesus dizer essas palavras para os discípulos, e ouvindo dizer principalmente a Pedro, ele não ia cruzar o braço, irmãos. Porque a Bíblia diz que o diabo se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Desde o princípio da criação, os irmãos veem quando ele entra no jardim e tenta interromper o processo da criação, levando o homem ao pecado. Deus já sabia que tudo iria acontecer. Deus não havia sido pego de surpresa. Tem muita gente que não consegue compreender a criação, achando que Deus foi enganado pela serpente, achando que Deus foi pego de surpresa pela serpente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus, desde o princípio da criação, ele nunca perdeu o controle de nada. O diabo nunca tomou das mãos de Deus o domínio de nada. Por que então aconteceu tudo o que aconteceu? Por que as coisas vêm acontecendo do jeito que vem acontecendo? Porque é necessário que Jesus venha, morra, e a igreja agora perseguida, afrontada, maltratada. Porque Deus precisa nos purificar. Aleluia. Deus precisa nos limpar. Oh, glória. Deus precisa tratar conosco. Trata mesmo, Jesus. Precisamos ser puros de alma, de coração, limpos de mãos. Senhor, quando a igreja começa, Jesus já foi assunto ao céu, e a igreja agora vai a todo vapor. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade, tão esperado, ele chegou. Os discípulos estavam reunidos, e enquanto eles estavam reunidos, esperando a promessa, eles estavam com medo, com as portas fechadas. Eles não sabiam como agir, como fazer, porque a gente sem direção de Deus, irmãos, não temos condições de fazer nada. Deixa eu dar um conselho para você. Tudo que você for fazer, ora primeiro. Pede a opinião de Deus primeiro. Não faça nada sem consultar a Deus primeiro. Sabe por quê? Porque se porventura acontecer qualquer empecilho, qualquer coisa não planejada, ele vai continuar no controle, convencendo você e a sua casa: eu ainda permaneço no controle. Escute isso aqui. Quando a igreja é oprimida, quando a igreja está agora, veja bem o cenário. A igreja saiu de dentro das quatro paredes porque o Espírito encheu toda a congregação. Aí quando a igreja é cheia, Pedro olha para os discípulos e diz assim: nós não podemos mais continuar aqui, porque o Espírito Santo é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Quem recebe o poder do Espírito Santo, é impossível você ver um ímpio seguindo o caminho da perdição e você não dizer para ele: olha, Jesus tem uma palavra de vida para você, Jesus tem uma bênção para te entregar. É verdade ou não é? Sabe quem te motiva a fazer isso? O Espírito. Porque o Espírito é poder. O Espírito é o rio de água viva, que te leva a fazer coisas que você não faria sendo um homem natural. Olha, a igreja recebeu o poder. Agora, ao invés de ficar em quatro paredes, Pedro é o primeiro a se levantar e dizer: nós não podemos mais continuar aqui. Eu vou sair e vou pregar. A Bíblia diz que chegando na porta do templo, a primeira pregação de Pedro no Alpendre, ele ganhou quase 3.000 almas. Primeira pregação. E a igreja cresce num volume assustador. E Herodes se levanta contra a igreja. Pega Tiago, corta o pescoço de Tiago na frente de todo mundo, para que a igreja olhasse para essa situação e falasse: não podemos pregar, senão vamos morrer. Só que a igreja de Jesus, ela é igual uma semente.
Quando cai na terra e morre, ela produz frutos. E vai brotando, e vai brotando, e vai brotando. Mata um crente hoje. Naquela morte amanhã surge mais 10. Porque este é o poder de Deus. O poder de Deus que veio até nós, não foi para que nós peguemos Jesus, coloquemos dentro da nossa casa, fechamos a porta e dizemos, já está bom, estamos cheios de Deus. A igreja não está sendo perseguida, sabe por quê? Porque a igreja está entre 4 paredes. A igreja está acomodada, fez uma aliança com Herodes, com o mundo, e está dizendo, o que você ditar nós faremos. Só que quem tem igreja de verdade, sofre. Quem é igreja de verdade, geme, chora, por saber os dias que nós estamos vivendo. Uma apostasia da fé de vários dos nossos irmãos. Pessoas que quando olham para Tiago morrer, dizem, eu não quero isso. Eu prefiro me aliar com o mundo do que perder a minha paz. Eu prefiro me aliar com o mundo do que perder a minha comunhão. Eu prefiro me aliar com o mundo do que pegar as coisas de Deus e ser perseguido. Só que a virtude da igreja, irmãos, está na perseguição, está na tribulação, está nas afrontas, está nas dores, nas angústias. Paulo diz assim, ó, porque eu me alegro nas angústias, nas pedradas, nas perseguições, nos açoites. Por quê? Porque eles me fizeram carregar no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Aí, ó, eles matam Tiago. E agora Tiago é o modelo para que a igreja se temam, para que a igreja cale a boca. Aí eles dizem assim, ó, a igreja, quando mais mata um, surge 10. Bate em um, é igual clara de ovo, vai só crescendo, só crescendo, só crescendo, e não para. Aí eles tentam resolver o problema prendendo a coluna. Diz assim, ó, quem foi que foi instituído líder da igreja? É Pedro. Pega ele e traga ele para mim. Como se fosse simples tocar em alguém que Deus escolheu com propósito. Como se fosse simples interromper o processo que está na mão do Senhor. Irmãos, interferir na nossa vida pessoal é uma coisa. Agora, querer interferir na vida do irmão no projeto que Deus determinou, não faça isso. Porque o projeto e os planos de Deus não podem ser frustrados. Por mais que alguém tenha força e poder, não subsistirá a presença do nosso Senhor. Pega o líder, vamos prender ele. Aí eles levam Pedro. Aí tipo assim, para não acontecer dele fugir, coloca 2 guardas dentro da cela. Não é fora não, coloca 2 guardas dentro da cela. Coloquem guardas do lado de fora da cela. E durante todo o percurso, para não acontecer dele escapar daqui. Irmãos, oh glória, oh glória. Você sabia que a maioria das prisões que a gente enfrenta, que a maioria das provações que a gente enfrenta, é para poder ajudar outras pessoas e não a você mesmo? Sabia disso? Sabia que Deus conhece a tua estrutura e te permite passar por várias provações, não é para te ferir, te angustiar, mas para você ajudar outros? Papai, desse jeito. Pedro está preso, só que a igreja é unânime, a igreja é unida, a igreja tem uma só visão e um só propósito. Está igualzinho a congregação Betel. Todo mundo trabalhando junto. Prenderam o líder, prendam Pedro. E aí o povo vem para segunda-feira. Jesus, nosso líder foi preso, nós não aceitamos essa humilhação. Quem levantou ele como líder foi o Senhor, então intervenha ao nosso favor. A Bíblia diz que a igreja, irmãos, comprou a briga, se uniram em oração. Ora, ora, ora. Tu vai ver as cadeias quebrando dentro da tua casa. Ora, tu não está sozinho não. A igreja está com você. Nós somos um corpo completo. Tu pode não ter importância no corpo, pode se sentir ninguém, como uma unha que ninguém vê e dá valor, mas você é parte do corpo. E quando você está ferido, o corpo sente.
A tua briga é nossa briga. O teu problema é nosso problema. Se o inferno acha que vai atacar alguém aqui dentro e a igreja vai cruzar o braço, deixa eu te dizer uma coisa: essa igreja está buscando, está pagando o preço, e o diabo não vai interromper aquilo que Deus aprovou. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra, ele não está dizendo em cima de Pedro, ele está dizendo em cima de si próprio: eu serei a coluna, eu serei o sustento, eu serei a base, eu serei a necessidade de cada um. Aleluia. Prende Pedro. Olha aqui, o líder, quando conhece a igreja que congrega junto com ele, ele descansa. Levaram Pedro para dentro da cadeia, acharam que Pedro ia estar preocupado. Quando colocaram Pedro lá dentro, amarraram ele bem amarrado, correntes, cadeias. Daqui ele não sai. Achando que ele ia se incomodar, ele bateu a cabecinha no chão e ó, descansou. Oh, glória. Você sabe o que é descansar em meio às lutas? Você sabe o que é descansar em meio às dificuldades? É só para quem conhece o Deus que serve, a igreja em que está ligada. Porque quem está ligado neste corpo não está sozinho. Você não está sozinho. Este povo está junto contigo. Aleluia. Comece a expor para fora os teus problemas, as tuas necessidades. A Bíblia diz: aquele que tem necessidade de algo, que tem carência de alguma coisa, confesse com seus irmãos, compartilhe uns com os outros. Por que a palavra diz isso? Porque ninguém aqui está sozinhos. Nós estamos unânimes, unidos em torno de um nome. Qual nome? Jesus. Qual nome? Jesus. Qual nome? Jesus. Então, a autoridade de quem que você está pregando? Em nome de Jesus. Por que esse nome? Porque este nome tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder no inferno. Este nome não pode ser anunciado no inferno. Por quê? Porque ele tem todo o poder para quebrar cadeias e correntes. Leva Pedro para a prisão. Vamos calar a boca desse povo. Cala lá fora. Cala lá fora, mas aqui dentro a igreja tem comunhão. A tua casa pode estar uma tribulação. Vem para a oração segunda-feira. Existe uma guerra aqui, irmãos. Nós estamos orando, buscando a Deus. A tua casa será um manancial de água viva, porque será coordenada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. A tua casa será movimentada pelo Espírito. Haverá paz, saúde, bonança. Eu não estou dizendo de finança, eu estou dizendo que a paz que o dinheiro não pode comprar. Isso que eu preciso, Jesus. Aleluia. A maior riqueza do homem não é ouro e prata. Pedro diz para o homem na porta do templo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho alguma coisa que eu vou te dar hoje. Oh, glória! Aprisionado por muitos anos, mendigo, pedia esmola. Aquela era a maior pobreza daquele homem. Ele achava que poderia adquirir ouro e prata, olhando como uma necessidade primária para ele. Pedro diz assim: ó, eu tenho alguma coisa que é muito mais valorosa, eu vou te dar hoje. No nome de Jesus, levanta. O homem levanta e sai andando, pulando dentro do templo. Por quê? Porque o mundo quer o que você tem, não tem. A paz que você tem é desejada por muitos lá fora. O dinheiro que eles têm não compra o que você tem. Aleluia! Aleluia! Por isso tem pessoas que não tem nada, chega na igreja adorando, sorrindo, glorificando, porque apesar de não ter eu sou livre, apesar de não ter eu adoro, apesar de não ter eu conheço o meu Deus, apesar de não ter eu sei quem Ele é. Olha, quem conhece Jesus, ó, prenderam Pedro, e quando eles estão olhando para ele, guardando ele, diz: ah, faz demais. Isso não tem cara de bandido não, gente. Isso não tem comportamento de bandido não. Deixa ele aí. Pedro, ó, dormiu. E a igreja se reuniu
Todo mundo em oração. E agora, quando eles estão orando, quando eles estão buscando, Deus ouve a oração da igreja. Aonde há pureza, transparência, irmãos, escute, a oração é respondida. Aonde existe sinceridade, a oração é respondida. Aonde existe fé, a oração é respondida. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode resistir diante de uma igreja que ora. Portanto, descansa, fique em paz. Como diz o Samuel Mariano, fica em paz. Aleluia. Prenderam Pedro, colocaram dentro de uma prisão. Maior criminoso da história. Qual que é a culpa dele? É pregar a palavra, é levantar paralítico. Oh glória. Prende esse homem, ele é perigoso. Aproveita e coloca soldado do lado de dentro, do lado de fora, e protege toda a delegacia. Aí eles estão todo mundo lá guardando o varão. E aí chega dentro da cela alguém que eles não conhecem e nem pode ver, porque a Bíblia diz que as coisas deste mundo não se discernem. Aleluia. Quem é espiritual, olha aqui, quem é espiritual não é discernido por este mundo. Então quando o anjo chega, eles não podem ver, porque eles não são espirituais. Só pode ver aquilo ali quem tem intimidade. Pedro está deitado e ele está achando que está tendo uma visão. O anjo chega e abre as cadeias, abre as portas e diz: Pedro, levanta, aqui nesse é o lugar não, meu filho. Eu te fiz livre. Amai. Tu és livre. Tu está em cadeia hoje, mas tu és livre. Aleluia. Aleluia. Senhor, por que eu vou sair? Tem uma igreja te esperando. Tem um povo orando. Vou te levar para fora daqui. Vamos embora, vem comigo. Quando o anjo chama e diz: olha, cinge, calce as suas sandálias, a Bíblia diz que as portas se abriram, as cadeias quebraram. O anjo precisou pôr a mão. O anjo precisou agir como soldados. Porque este mundo, irmãos, teme e estremece diante da ordem de Deus. Toda a sua vida não pode resistir diante da ordem de Deus. Ao poder do nome de Jesus, todas as cadeias se abrem, todas as portas se abrem. Pedro, levanta, põe a tua sandália, vem comigo. Vou te levar hoje para um lugar, um nível mais superior. Vou te levar hoje para uma posição mais superior. Vem comigo. Quando ele diz assim, ó, o anjo sai andando, Pedro atrás dele, e os soldados continuam guardando o Pedro. Eles não são capazes de ver, irmão. Aleluia. Eles não são capazes de discernir as coisas que Deus faz na nossa vida. Oh, glória! Tem muita gente olhando para você hoje e não estão discernindo o que Deus fará amanhã. Mas você já está entendendo, já está fazendo parte do processo na tua vida, as coisas que Deus, as pedras que Deus está movendo. Deus está movendo as pedras e você está percebendo. Ninguém está percebendo. Mas quem tem discernimento e visão consegue ver, né, irmãos? Pedro, o anjo levantou e disse: vem comigo. Ele levanta rapidamente e vai, ó. Atrás do anjo. Sabe o que é engraçado? É que às vezes a gente ora. E na hora de receber a bênção, na hora de receber o milagre, a gente está tão cansado de sofrer que a gente nem espera por ele. Na maioria das vezes Deus nos surpreende com o milagre batendo na nossa porta assim. Cheguei. Recebeu? Cheguei. Pedro chegou lá, o povo está orando, reunido. E o poder de Deus caindo sobre o povo. A tristeza era só porque o líder não estava. Mas o líder chega na porta e faz assim, ó. Entendeu? Não, deixa eu ser bem claro. Deus está te visitando hoje fazendo assim, ó. Quando você chegar a ouvir Deus respondendo, é porque as cadeias já quebraram há muito tempo e você nem percebeu.
Deus já liberou a bênção há muito tempo e você nem percebeu. Aí ela vai chegar na tua porta e fazer assim, ó. Eu não sei para que eu estou falando isso. Ó. Na família, ó. No emprego, ó. Porta aberta, ó. Nas cadeias, ó. Não importa a prisão, ó. O anjo do Senhor trará a resposta para a tua vida hoje. Em nome de Jesus, aleluia. A igreja está orando. Pedro chega na porta, bate lá, ó. Uma menininha chega assim, quando ela abre a porta. Ah, não. Não estou acreditando. Ela chega a assustar quando vê Pedro. Fecha a porta rapidamente e volta lá nos discípulos, no povo que está orando e diz: sabe quem está aí fora? Sabe quem está aí na porta? Quem? Aquele propósito que vocês estão orando aqui, ó. Vocês estão orando aqui e a resposta está lá na porta. Vocês estão clamando aqui, já está lá na porta chamando por vocês. Aí quando eles olham e falam assim: hã? Quem? Pedro? Pedro? É Deus, aleluia. Não pode ser. Eles olham para a menina e dizem assim: tu tá doida? Tem algum problema com você? Por que eles dizem isso? Porque era impossível sair das mãos dos soldados, se livrar das cadeias, ver aquelas portas se abrirem. Era impossível. Tem gente, irmãos, que está orando já faz muitos anos. Tua resposta não vem. Tu está clamando faz muitos anos. Parece que você já nem acredita mais. Glória! Deus vai quebrar as cadeias hoje. Todo o poder do inferno vai cair por terra hoje. Glória! Quem é que está aí fora? É Pedro. Quando eles abrem a porta, eles dizem: Deus responde, por mais simples que seja a oração, Ele responde. Coloque-se de pé.